Exatamente por isso, eu tive uma surpresa muito grande, logo no início do livro, na introdução, quando você afirma que o deputado Jean Willis é herdeiro político do F. Daniel. Eu fiquei surpreso pelo seguinte: o F. Daniel era intelectual. Ele raciocinava através de conceitos e categorias. E daí extraía princípios que levavam para a sua atividade política, para a sua liderança gay, etc. O deputado Jean Willis tem uma trajetória completamente diferente, respeitável, mas completamente diferente. Então, essa sua comparação não podia confundir mais do que explicar? Olha, eu acho que você precisa conhecer melhor Jean Willis, porque é um intelectual muito, muito interessante. Ele tem uma formação, vem de uma família pobre, ele lutou muito para uma educação, mas ele tem uma capacidade intelectual enorme. Eu não gosto de comparar as pessoas, mas eu acho uma herdeira política em que sentido? Que ele é uma pessoa que vive a sua homossexualidade, como Daniel vivia, vive uma noção da justiça social e a necessidade de pensar como podemos alcançar essa visão, esse ideal, e tenta pensar dentro do contexto político atual como realizar essas duas questões. Então, no Congresso, ele é o maior defensor dos direitos LGBT, mas ele não somente defende essa questão, ele tem um programa enorme, grande, de várias questões, legalização de maconha, a produção das mulheres e tal. Então, ele é uma pessoa com uma pauta muito ampla, e também uma pessoa que está enfrentando a direita de uma maneira frontal, como o Daniel tinha que enfrentar a direita militar, na ditadura militar, de uma maneira frontal. E sabemos quem é a pessoa que mais ataca, o Jean Willis no Congresso, e pensamos nos valores dessa pessoa, uma pessoa que defende a ditadura militar e a tortura. Então, sim, claro que são pessoas diferentes, nenhuma pessoa é outra pessoa, mas para mim ele representa os sentimentos, os desejos, as tentativas de Daniel de enfrentar a questão, as questões atuais. E também o trabalho dele sobre AIDS é fundamental aqui, ele também é o educador sobre AIDS, ele dá um curso na universidade no Rio de Janeiro sobre AIDS. Então, claro que não é uma encarnação do Herbert Daniel, ninguém é, mas ele está nessa trajetória de pessoas que estão querendo lutar por um mundo mais justo e levantar as questões específicas das pessoas que estão discriminadas e oprimidas na sociedade brasileira. Você quer completar, Vera? Acho que a Vera estava acenando. Assim, não, eu estava só concordando com o Jimmy que o Jean Willis é um intelectual extremamente competente. Ele foi... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava em Israel, o Jean Willis foi para Israel para conhecer Israel. Ele condena a ocupação dos territórios, está a favor de um Estado palestino. Ele teve reuniões com os palestinos quando estava em Israel. Mas ele pediu 3 coisas para mim. Eu quero conhecer a cidade velha de Jerusalém, o Mar Morto, e David Grossman, que é o maior intelectual, escritor israelense nesse momento, que está totalmente contra a ocupação. E eles tiveram um diálogo de uma hora que foi precioso, de 2 intelectuais falando sobre ideias de política, atuação política do intelectual. É uma pena que não foi gravado esse diálogo entre as 2 pessoas, 2 personalidades muito grandes, gloriosas nesse sentido.